dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente que hora que vocês vão ver esse podcast, tá? Meu nome é Luiz Carlos Sumério, mais conhecido como Luizinho, e atualmente sou diretor dos sindicatos propagandistas de Ribeirão Preto e Franca e atual presidente da Reprofar. Hoje eu estou muito feliz porque, além de receber 3 colegas aqui, eu estou recebendo 3 amigos também, tá? E de nacionalidades um pouco diferentes, né? Tem um japonês, tem um alemão e tem um outro aqui que depois vocês vão identificar melhor. Como são 3, então vamos lá. Vou deixar o Ciro Nemoto, Carlos Alberto Tófano e o João Bosco. Coincidentemente, os 3 trabalharam na mesma empresa. E eu vou começar por você, Ciro, tá? Fala um pouquinho de você, para que as pessoas possam te conhecer. Tá, vou tentar ser breve, né? Ciro, meu nome, Ciro Nemoto. Comecei na indústria, no laboratório Luiz Polt, que hoje não existe mais. O medicamento mais conhecido lá era o Irudoid, em Franca eles falavam Irudoid. Muito usado, né? Irudoid, em Franca, que eu até hoje não sei porque eles falavam isso, mas era como o Irudoid que era mais conhecido. Daí eu fui para o Elcome, que na época, quando eu entrei, era Coopers do Brasil. Eu vou ter que te lembrar, porque é o seguinte, né? É uma pessoa muito importante, que foi muito importante na indústria farmacêutica, e foi através dele que você entrou na indústria farmacêutica? Sim, meu tio era representante do Sarsa, né, muitos anos, e aí eu estava trabalhando numa empresa de implementos agrícolas. Já era formado, estava formado, mas casado novo, então a vida é muito difícil, né? Com a dona Cristina, com a Cristina, já vinha o Rafael, a barriga, e aí eu estava trabalhando nessa empresa, aí meu tio me ligou e falou, ó, tem uma vaga no laboratório, você não quer fazer uma entrevista? Aí eu vou até contar porque eu acho que é legal isso daí. Eu estive lá, foi o gerente que estava no Palace Hotel, olha só, na época que o Palace era hotel ainda. Que chique. E chique, no centro da cidade, ali do lado do Pedro II. E aí eu estive lá conversando com ele, fiz uma entrevista e tal. Ele falou assim, ó, qualquer coisa eu te aviso. Aquele papinho, né, pós-entrevista. E eu fui embora. Para mim era tudo novidade, né? Eu nem sabia como que era o ramo farmacêutico. E aí, para minha surpresa, no outro dia ele me ligou. Ele falou, ó, Ciro, vem aqui, vamos conversar. Aí chegou lá, ele falou assim, ó, eu já tinha escolhido uma pessoa, eu já tinha dado material para ele, a pasta, mas eu gostei de você e eu vou ficar com você. Aí para mim aquilo lá foi uma surpresa grande, porque eu não esperava, e era um mundo novo, eu estava até assustado. Aí entrei, trabalhei, na época o Claudinho tinha 10 anos de empresa, e na época a gente trabalhava só com fichas, né? Não tinha notebook, não tinha nem computador, acho, na época. Ficha, lápis. E aí eram fichas com o endereço dos médicos, horário, tudo. E aí eu peguei um setor com 10 anos, com o fichário todo, né, assim, o médico atendia à tarde, estava marcado de manhã, o endereço já tinha mudado fazia anos, então foi muito difícil, mas foi um grande aprendizado, porque eu tive que fazer tudo sozinho mesmo, o supervisor ficava em São Paulo, eu tive que fazer tudo sozinho, então aquilo lá eu aprendi muito e com muita ajuda dos colegas, porque a gente tinha muita ajuda dos amigos, inclusive os que estão aqui, né? O Beto, o Bosco, você, me ajudaram bastante na época, um ajudava o outro, então essa era uma irmandade mesmo a ser representante. Daí eu fiquei lá e eu gostava muito de futebol, né? Eu sempre fui muito doido por futebol. E o futebol era assim, era a minha grande Não jogava paixão. nada, mas gostava. A gente tentava, né? E assim, não gostava de assistir, não, eu gostava de jogar mesmo. Então, futebol era... E aí no futebol você faz muita amizade, né? Muita amizade. E dentro do ramo farmacêutico, a gente tinha muita gente que jogava bola, gostava muito. Porque hoje é um pouco diferente, né? Hoje você tem muitas opções de lazer, né?
naquela época não tinha muito, assim, era o futebol, era o clube, era isso aí que você fazia. Você não tinha internet. Bom, e aí você foi, mas depois você foi para o Welcome. Welcome. Futebol, um amigo do futebol me levou para o Welcome, que na época que eu entrei era Coopers do Brasil. Aí depois virou Welcome ICI, britânico, né? Que hoje acho que é AstraZeneca, né? Se não me engano. AstraZeneca. Então eu entrei lá na Welcome, fiquei lá um bom tempo. E esse mesmo amigo que me levou para a Welcome, quando teve uma vaga na BD, que é uma indústria cirúrgica, né? Principalmente na época era muito seringa, material hospitalar, né? Hoje é uma multinacional muito grande. Ele foi para lá e ele me chamou para fazer uma entrevista lá. Quem que era? Que era o Arnaldo, né? O Arnaldo. O Arnaldo Egídio. Arnaldo Egídio dos Santos. Isso. Ele entrou na BD para fazer a área hospitalar. O Beto, que está aqui presente, fazia a área farma, né? De farma. Como estão os três aqui, então faz o seguinte, já que está falando do Beto. Beto, faz a sua apresentação, por gentileza. Legal. Aí a gente volta, né? Bom, primeiro, parabenizar vocês por dar a possibilidade da gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história, né? Um pouquinho antes da gente entrar no ar aqui, a gente estava comentando como isso daqui vai ser eternizado. Exatamente. E, sei lá, nossos parentes aí vão poder ver um pouquinho da história do que nós fomos, né, na nossa carreira, porque tudo que nós temos foi construído dentro dessa carreira, né? Falando um pouquinho da minha história, eu sou o Beto, o pessoal no ramo me chama de Gaddafi, né? Tem uma historinha aí, mas depois eu conto, né? Na hora que tiver o porquê desse Gaddafi. Tem que perguntar, né? É verdade. Mas eu sou biomédico, né? Logo que eu me formei, em seguida eu fui trabalhar na CETERP, nas Centrais Telefônicas de Ribeirão Preto. Fiquei pouquinho lá. Eu jogava futebol, mais ou menos no mesmo caminho do Ciro. Eu jogava futebol para ganhar um pouquinho de dinheiro, né? A gente jogava na região. E vou até me emocionar um pouco, então vou falar um pouquinho devagar. É que você vai lembrar de um grande amigo nosso, né? Numa dessas andanças aí do futebol, eu fui jogar em Sertãozinho, na verdade em Santa Cruz das Posses, né? Mas era região de Sertãozinho. E eu conheci uma pessoa que passou a ser um grande amigo meu e que eu tenho certeza que todos vocês, aqueles que tiveram o privilégio de trabalhar ou tiveram o privilégio de conviver com ele, vão ter essa mesma emoção que eu estou sentindo agora, que foi o Betinho. João Roberto Panobian, o Betinho Alicate. Isso. Betinho trabalhava na Fontoura White. E a Fontoura White, ela tinha uma divisão lá, que tinha o propagandista, que visitava consultório, e tinha o propagandista hospitalar. O Betinho era propagandista hospitalar e foi promovido a propagandista para visitar consultórios. E a gente voltando do futebol, falou: Beto, você me falou que você é biomédico? Eu falei: sou. Rapaz, segunda-feira vai estar o Valdir aí, e ele vai estar entrevistando para a vaga que surgiu aí. Você não quer que eu te indico? Eu falei: pô, Beto, claro que eu quero, a coisa que eu mais quero, né? E ele me indicou para essa vaga. Eu sou muito grato a ele, e depois, graças a Deus, eu tive a oportunidade de retribuir, levando o Betinho para Johnson, indicando ele para Johnson, né? Enfim, mas continuando a história aí, daí eu fui lá no Holiday Inn. O rapaz chamava Valdir, ele era, se eu não me engano, gerente nacional de vendas. Pode ser que eu me engane aí, tá? Faz um bom tempo já. Na época era supervisor, quem que era o supervisor? O supervisor era o Cotrim. Cotrim. Isso, mas quem me entrevistou foi esse Valdir, que era, se eu não me engano, era o gerente nacional de vendas. Eu cheguei lá no Holiday Inn, esse cara estava na piscina, de short, e o Betinho foi lá falar com ele, eu fiquei esperando na recepção ali. E você de terno, gravata, social. Tremendo, que nem uma vara verde, nunca tinha trabalhado com vendas. Né? Você imagina. Precisando trabalhar, né? Precisando entrar. Foi interessante isso.
Aí o Betinho foi lá chamar ele e falou, ó, pede para ele esperar um pouquinho aí. Aí ele subiu, se trocou lá, voltou para falar comigo, uma vez já veio de bermuda. Aquela época era bem descontraído o negócio mesmo, né? Quase que não tinha esse negócio de RH, né, Luizinho? Não tinha. Era uma indicação mesmo, ó, indico esse. Exatamente. Pesava muito, né? Muito. Daí nós sentamos num sofá lá, ele falou, você é biomédico? Eu falei, sou. Ele falou, então, eu gostaria de te dar um catálogo aqui para você estudar. Nada mais é do que alguma coisa ligada ao aparelho genital feminino. Fontoura White, na época, tinha aquele Nordete, aqueles produtos era um lá. dos líderes anticoncepcionais, Isso, né? Trinordiol, sei lá, bom, enfim. Eles eram, eu falei, olha, eu estou bem fresquinho, eu acabei de me formar, né? Se você quiser perguntar alguma coisa sobre o aparelho genital feminino, eu acho que eu posso te responder agora, acho que não preciso nem ir para casa estudar isso aí. Foi interessante isso aí. Ele falou assim para mim, poxa, você está confiante? Eu falei, não, eu acho que dá para ser confiante, né? É bem o que eu estudei até ontem, né? E aí conversamos lá, ele desconversou, saiu um pouquinho desse assunto, perguntou qual era meu hobby, e era uma coisa bacana, né? Ele falar assim, pô, você é um cara que eu gostaria de tomar um chopp com você. Ele falou para mim, pô, bacana isso aí. E aí, né, acabou a entrevista ali, fui me despedir dele, ele falou assim, você pode já pedir demissão de onde você está trabalhando, que eu gostei muito de você, vou ficar com você. Uma história bem parecida com a do Ciro. Era meio olho no olho, né? Meio olho no olho. Quem está vendo essa entrevista agora vai falar assim, mas será que isso é verdade? Porque hoje o cara, para entrar na indústria, ele tem que entrar no site, se inscrever, fazer entrevista. Não era como era antigamente, né? Não, completamente diferente. Espera até eu contar a minha. E aí você foi para Janssen. Daí eu fiquei 9 meses na Fontoura White. Só 9 meses. Eu trabalhava no HC, fazia o HC, o Edivaldo me convidou, tinha uma vaga na Janssen, ele falou assim, ó, você não quer participar da entrevista lá? Vamos para lá. Aquele jeitão louco do Edivaldo, né? Até hoje. Mas foi um grande profissional. Só voltando um pouquinho na Fontoura, eu não posso esquecer dos grandes profissionais que eu encontrei lá. Magalhães, Betinho, Sidney. Aprendi muito nesse tempo que eu fiquei lá. Infelizmente, Magalhães e Betinho já não estão entre nós. O Sidney, sinceramente, eu não sei te falar. Eu ia perguntar do Cotrim. Cotrim, também faz muito tempo que eu não vejo. Né? Minha vida, depois ela foi para São Paulo, né? Praticamente construí toda a minha história em São Paulo. Bom, daí fui para a Janssen, fui o Vicentinho lá me entrevistando, também foi a mesma coisa. Aí dá um break que eu estou no meio desse rolo também, tá? Vamos passar. Porque eu estou no meio, né? Legal. O nosso terceiro participante, o senhor João Bosco. O João Bosco é o seguinte, ele queria vir de terno, eu que não deixei, viu, pessoal? Ele queria vir de terno, mas tudo bem. João Bosco, fica à vontade. Graças a Verinha. Bom, Luizinho, primeiro eu queria parabenizar vocês pela essa iniciativa, dar um oi para todos. Principalmente se agradecer ao Nelson, que ele é o grande mediador de tudo. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui gravando histórias de vocês para o futuro, né? Nelson e Luizinho, parabéns, vocês merecem. E dá um oi pro pessoal, porque realmente, antes de vir para cá, eu estava vendo alguma dessas mensagens que vieram nossos colegas que passaram, e muito interessante. Então, bem legal. Bom, vou falar um pouquinho da minha vida. Meu nome é João Bosco de Oliveira. Vulgo Zabumba. Vulgo Zabumba. Você deu uma deixa. Por que Zabumba? Tem uma longa história. Se eu começar ela aqui, mas ela tem muito a ver com o Oswaldo. Nosso amigo Oswaldo, que já não se encontra por aqui. Mas essa história toda começou em Franca. Mas era muito bem assim. Eu sou muito difícil para guardar nome, a pessoa, essas coisas. Então, muita gente virou Zabumba para mim. Ô Zabumba, tudo bem? Tudo bem? Daqui, Zabumba dali. Tem uns médicos chamados de Zabumba. Então, ficava por isso mesmo. Lancei muito Zabumba por aí, que ninguém sabe quem é o médico até hoje. Mas eu vim de Guaíra. Sou de Guaíra. E a Guaíra que, né, trouxe para nós aqui grandes profissionais, né? O Cássio, Zé Norberto.
Tem mais um ou dois todos aí. Todos São vieram de Guaíra. Todos de Guaíra. E na realidade, quando eu vim para Ribeirão Preto, cara, eu não conhecia nada. Nada nem de Ribeirão Preto e nem tampouco da indústria farmacêutica. Por sorte minha, eu casei com a Vera Alice, que é prima do Caio. E o Caio foi a pessoa que me O Caio, indicou. que era da Merrell, que da Dinâmica. Isso, tá. Caio. E o Caio que me indicou para o Jader. Então essas pessoas, me arrepia de falar deles, porque assim, eu não sabia nada, cara. Eu não sabia nem o que era o ramo e tal. Para você ter uma ideia, até para corroborar com a história do Beto e do Ciro, quando eu fui indicado para o Jader, eu cheguei na casa dele, ele bateu um papo lá, me apresentei e tal, ele me deu um questionário de 10 perguntas, falou, vai lá para o meu escritório, que era o quarto dele, responde essas perguntas e depois a gente bate um papo. Pra você ter uma ideia, eu não sabia nenhuma pergunta. Nenhuma. Mas nenhuma. E hoje, você não lembra de nenhuma pergunta hoje para a gente ajudar? Não vai adiantar. Então eu peguei aquelas 10 perguntas sem responder nada, nem assinei nada, voltei para a sala. E já pediu demissão? Não, de forma alguma. Que isso? Precisava do emprego. Chamei a dona Olívia, que, meu Deus do céu, que figura, a esposa do Jader. Falei, não, João, fica calmo. Espera aí que o Jader já vai te atender. Cheguei para o Jader e falei, Jader, e eu não sei nenhuma dessas perguntas aqui. A única coisa que eu posso te oferecer é muita vontade de trabalhar e eu tenho muita facilidade para aprender. Só. Do resto, não sei mais nada. E o Jader teve, sei lá, a paciência comigo de falar assim, então você vai fazer o seguinte, você vai sair daqui, você vai trabalhar com o Caio durante uns 3 dias e você vai ver se você gosta ou não desse ramo. Cara, e foi super interessante, porque eu fui trabalhar com o cara e aí que eu entendi o que era um supervisor. Era o cara que ficava do lado do representante, não falava nada. Eu parecia um supervisor do lado do Caio. O médico falava bom dia para mim, eu não sabia nem responder. Essa foi a minha história de entrar na indústria. E voltei na sexta-feira, a primeira pessoa a me receber na casa do Caio, isso lá para 1982, a dona Olívia. Ela falou assim, João, não se preocupa não, que o emprego é seu. A gente me arrepia isso, porque... Ele gostou de você, achou você interessante e confidenciou com ela. Eu entrei por QI. Quem indicou? Foi a indicação do Caio. Caio e o PV. Na época. E o Jader falou assim, não, eu vou te dar a vaga por indicação do Caio. Com todo respeito ao japonês aqui, eu acho que pesou muito também o senhor Goro. Tá? Não tenho dúvida disso. Com todo respeito a você, porque eu tive a oportunidade de trabalhar muito tempo com o Goro, né? Eu sei a pessoa que ele era toda. O Jader, para você ter uma ideia, quando eu saí depois de estudar muito, coisa que eu não gosto muito, mas depois para sair, a primeira propaganda minha, eu fui conseguir me apresentar direito na última do dia, que se fazia uma média de 10, 12 propagandas por dia. Você se lembra qual foi o primeiro médico que você visitou? Foi na Beneficência Portuguesa. Todos eles, facinho para falar e tal, não abria a boca. Eu já volto em você. Qual que foi a primeira propaganda sua? Eu não lembro, não. O japonês, não, você não lembra da primeira propaganda, lembra da segunda? Eu tenho um HD bem pequeno. Então, assim, eu só guardo coisas que... mais recente. Seletivo. Eu sou meio seletivo no HD. Então eu vou, porque ele não tem muito... Não, eu vou voltar para você para ver uma propaganda que te marcou. Vai raciocinando aí. Qual que foi a sua primeira propaganda, Beto? Eu acho que foi no Dr. Paulo Bim. Peixe, não tinha outro não? Dr. Paulo Bim? E foi ali que eu tomei o meu primeiro trote. Dr. Paulo Bim. Primeira dura, né, que você tomou? Não, o colega, porque, assim, só voltando um pouquinho, porque o Ciro tocou nesse assunto, o Bosco também e eu também. O que os colegas se ajudavam na nossa época,
não sei se você vê hoje, porque eu estou fora do ramo, né? Mas... Eu vejo um, eu também estou fora, né? Mas o seu Nelson Ventori. Mas ele é da nossa época, né? É da nossa época. O que ele faz por representante, o site que ele criou, as comunicações que ele faz, o exemplo que ele dá de representante, você entendeu? Então ainda posso considerar que é um dos últimos dos moicanos. Então eu vou te falar uma coisa, todo novo representante daquela época, ele se sentia tranquilo no ramo. Por quê? Você cruzava ali com 4, 5 colegas, apoio, né? concorrentes, às vezes concorrentes nos produtos, e o cara te dava a dica de como falar com o médico. Exatamente. Ó, esse médico é assim, esse médico é assado, pode ir tranquilo, o cara é bem, deixa eu ir na tua frente para você ver como é, sabe? Eu acho que provavelmente não existe mais isso hoje, mas na nossa época foi muito marcante essa parte. Isso daí. Você se lembra da primeira propaganda? Sim, foi na Beneficência Portuguesa, não vou lembrar o nome do médico, mas eu lembro da última do dia. A última? Que foi com o Dr. Melo Mota, né? Acho que é Mota Lima, o Melo Mota do Bradesco. Dr. Melo Mota. Melo Mota. Melo Mota. O Mota Lima era o pediatra lá, não sei se está trabalhando até hoje. Mas exatamente. E eu me lembro até hoje que eu entrei junto com o Jader, isso tipo 5 horas da tarde mais ou menos. Quando eu entrei, eu não conseguia ainda falar. Pois o doutor Melo Mota, né? Melo Mota. Ele falou, calma. Eu falei, doutor, eu estou tentando começar isso aqui. Foi muita calma, então vamos fazer assim. Em casa você me cumprimenta direitinho, fala que empresa que você é, e depois você verifica o que você quer falar para mim aí de produto, o que você tem e tudo mais. Se falhar em alguma coisa, a gente vai corrigindo aqui. Então foi a pessoa que no final do dia, eu acho que todo aquele pavor que eu estava durante o dia, aquele medo e tudo mais, eu já fui relaxando, porque o cara foi de uma simplicidade tão grande que aquilo acabou me animando e a gente está... Esse foi um dos médicos que marcou a vida de todos os representantes. Eu estou doido para saber do japonês. Tem uma propaganda que te marcou, pronto? Vixe, eu não lembro. Porque é o seguinte, todos os colegas que vieram aqui, que a literatura caiu, que a literatura tremia e que ele gaguejava, cada um tem uma história. Tem uma história bem bacana para isso também, depois se vocês quiserem ouvir. Eu me lembro de algumas passagens, assim, mas na verdade eu fiquei 15 dias em treinamento lá, quando eu voltei fiquei sozinho, né? Então dependia muito da ajuda dos colegas do ramo, que me ajudaram demais. Eu lembro que em Franca, primeira vez que eu fui a Franca, não fui de carro, porque na época eles pagavam uma ajuda de custo lá que não dava nem para almoçar direito. Então fui de ônibus, desci na rodoviária, a rodoviária ficava pertinho do pronto-socorro ali em Franca. E cheguei ali no pronto-socorro, que estava o endereço numa ficha lá, e aí os amigos ali de Franca, que eu agradeço aqui, já de primeira mão. Se você lembrar o nome de algum, você pode agradecer. Então, tinha o Luizinho, tinha o irmão dele. Luizinho Fonseca. O irmão do Luizinho, do Roche mesmo. Luizinho da Richt, o Ilcim era da Scheringer. E aí eles me ajudaram bastante lá. Não, vem comigo, você vai nos médicos comigo, olhou meu fichário, não, vem comigo. Andei com eles ali em Franca, foi quando eu não conhecia nem a cidade direito, né? E então esse é o tipo da ajuda que não tem preço, né? Não tem preço para... Ciro, não era porque você trabalhava numa empresa pequena que não tinha condições, porque a maioria dos colegas nós fazia o sistema, não sei se o Beto pegou, de lotação. A gente ia, cada dia a gente vinha para Ribeirão Preto no carro. Entendeu? Sim, não, isso depois eu fiz bastante. Você fez? A gente ia eu, o Massaro, o Moraizinho. Exatamente, e a gente ficava no Hotel Mirim. O Roberto... Nós ficávamos no Hotel Mirim, lá em Franca, que o hotel era aqui e a zona era do outro lado, tá? A zona de sapataria. Rural, você fala? Zona de venda de sapato, né? Zona Franca.
Ali. E a gente ficava no hotel lá, que era muito, porque a gente tinha o fundo fixo. Era um banheiro e aqui ficava um quarto com 3 pessoas, aqui com 3. Na hora de tomar banho, fazia fila no corredor e a gente com toalha para tomar banho, aqui para economizar. Era o hotel lá de Ituverava, do Tavinho, lembra? Tavinho. Exatamente. Era um banheiro só para todos os quartos. Exatamente. Né? E o que a gente fazia? A gente simplesmente, a gente tinha, por exemplo, hoje, você tinha R$100 para gastar com hotel. Você gastava R$10,90, ficava para você. Porque era só você apresentar a nota. Isso era válido lá. Né? Mesmo refeição, né? Você apresentava a notinha. Mesmo refeição. A molecada não vai acreditar que era desse jeito. Não. Eles vão achar que vocês estão contando uma história de outra. Não, De outra, sim, principalmente no sistema de admissão, né? Então, esse negócio de admissão é uma coisa assim, né? Mesmo eu e o Beto, a gente trabalhou muitos anos junto e liderando, né? E fizemos 1001 entrevista, né? Tanto você lá na área de hospitalar como eu na farma. Fizemos muita contratação e a gente levou muito isso daí, sabe? Do olho no olho, da conversa. É lógico que você procura as aptidões da pessoa, mas também o olho no olho ali, a conversa, o que a pessoa te passa é muito, muito mais importante do que muita coisa que um papel só fala. Pegava a bola, pedia para fazer uma embaixadinha, para saber se podia. Aí procuravam que tocasse violão. Porque hoje talvez a empresa, logicamente, fisionomicamente, ela conhece. Mas o cara às vezes nem conhece, não tem esse tipo de entrevista, é tudo online, Exato, né? Vai, exato. Né? E você falou que tem uma história legal para contar, Bosco? Eu tenho várias, mas eu acho que vamos ainda para esse lado de contratação, por exemplo, quando eu trabalhei também 21 anos na BD. Então, a minha vida de profissional, se a gente for resumir toda ela, foram esses 21 anos de BD. Quem que te levou para lá? E quem que te convidou? Eu só vou contar a história de como ele me contratou. Eu estava numa sala de espera na Droga Center, e vocês sabem como era lá, tinha vários colegas esperando para ser atendido, eu era um deles, eu estava com o meu chefe nesse dia, e de repente o Tófano, que está aqui do meu lado, que na época era Tófano, hoje é Beto, é Gaddafi, hoje é meu irmão. Aliás, não é hoje não, sempre, desde né? sempre. Né? Porque eu acho que ficaria um pé sem cabeça se eu tivesse convidado os dois, né? Não, por que daria. não você? Né? Então eu falei assim, eu quero unir o útil ao agradável, tinha que porque ser junto. 21 anos juntos, né? 21. Juntos, eu, Tófano e Ciro. Exatamente. Ainda tem o Marquinhos, tem outros colegas ainda. O Marquinhos ainda ficou 34 anos lá. 34, né? Mas em termos de BD, eu só convivia com vocês três. Só nós. E o Beto me chamou do lado, meu supervisor lá no fundo. O Beto falou assim, preciso falar com você. Eu falei, o que foi? Você quer que eu vou trabalhar com você? Ele falou, é mais ou menos isso. Eu falei, se quiser eu começo agora. E na realidade BD era um sonho meu. Eu sempre fui voltado mais para números, para venda. Propaganda eu fazia, brincava de fazer propaganda, mas o meu sonho sempre era trabalhar com vendas mesmo, na pegada. E o Beto me deu essa oportunidade e eu fiquei lá durante 21 anos. E foram os melhores anos da minha vida, foi ter trabalhado com o Beto, com o Ciro. A gente tinha um respeito um pelo outro, que a gente tomava a liberdade de... Até às 18 horas era Tófano, depois das 18, Gaddafi, o diabo a 4 que fosse. Era porque a gente confiança, sabia confiabilidade. Muito. Exatamente. Então, a gente sabia o que precisava ser feito, sabia quem dava as ordens, sabia o que a gente tinha que fazer. Então, eu só tenho agradecimento a esses dois caras aqui. Respeito muito, mútuo, né? Que fala, que leva tudo, né? Você tocou um negócio de Droga Center, quando a gente fala, porque tem muitas pessoas jovens que estão vendo esse podcast, na nossa época, nós éramos propagandista, nós éramos vendedor e nós éramos cobrador. Quando a gente fala que a gente andava com pacote de cheque, com dinheiro, tinha farmácia que pagava no dinheiro. Assinava duplicado.
Exatamente, que De estava receber, duplicado, que tava tudo, duplicado. né? Pedido era com Pedido. carbono. Você sabia, ou você sabia, porque na época não era objetivo, era cota. A empresa te dava uma cota, você poderia controlar. Mas ultimamente você não sabe onde você vendia, de que maneira você vendia, né? Infelizmente. Então, na época eu não sei como é hoje, né? Mas na época que eu trabalhava, que eu fazia até o recebimento, eu tinha a comissão pela venda e eu tinha um percentual pelo recebimento também. Então, assim, era uma responsabilidade muito grande, né? Porque você recebia o dinheiro em nome da empresa, quitava a duplicata, enviava e no final do mês você tinha um percentual sobre aquilo que você recebesse. Não sei se hoje existe isso ainda. É uma coisa que era... Mudou muito, porque eles falam... Às vezes tem algumas pessoas que falam assim, pô, vocês fizeram um podcast com ele falou isso, era verdade. Lógico que era. Sim. Mudou muito. Em termos, a gente ganhava bicicleta de prêmio, a gente nos congressos médicos fazia pilha de amostra, dava sorvete, tudo. Falei, hoje não pode se fazer nada. Nada, não pode... Tudo hoje... Luizinho, eu morava no Jardim das Pedras, quando eu entrei no laboratório e estava casado. Lá, quem conhece lá, é um apartamento muito pequeno. E o meu corredor inteiro, assim, era de amostras, de caixa de amostras. De tanto que, né? E a gente, na Welcome mesmo, eu tinha... As amostras que eu tinha eram tudo originais, que não vinha nem escrito amostra. E a gente, né? Nós trabalhávamos... A sala do meu apartamento, na época, quando eu entrei na Fontoura White, não existia sala. Era só de amostra. Principalmente de benzetacil, sabe? Era lotada a sala. Minha mulher falava assim, ó... Outro tempo, e aí? né? Falava, não tem jeito, tem que ficar aqui mesmo. É outro tempo. Porque tem algumas coisas que nem, por exemplo... a emoção que você teve, né? Eu, por exemplo, não posso falar porque eu tive 44 anos de ramos e trabalhei só em 2 empresas da indústria farmacêutica, né? Trabalhei na Eton Vemaco, fui para a Schering. Beto, você lembra o dia que você me convidou? Onde é que nós estávamos? O dia eu não lembro. Eu vou confessar aqui, tá? Mais ou menos você refrescou a minha memória, né? Foi ali no centro, né? Banespa. No Banespa, você estava indo visitar um médico ali, mais ou menos igual ao posto. Te chamei e falei, preciso falar com você. Exato. Banespa é o Santander, né? O antigo Banespa. Tinha o Correio, o Banespa, né? Era Banespa. Você subia a escada para falar com o médico no Banespa. Eu tive um privilégio muito grande e muita sorte também de indicar algumas pessoas que tiveram um sucesso muito grande na carreira. Graças a Deus, né? Você, lógico, quantos anos você ficou na Johnson? 32 anos e 7 meses. Além de você, eu indiquei o Fernandinho Almeida, que hoje, se eu não me engano, ele está na China, pela Chiesi, né? Itália. Na Itália? Está na Itália. Eu encontrava muito com ele em São Paulo, até com PV, com ele. Ele sempre pede os podcasts. O dia que nós entrevistamos o pai dele, tá? Espero que ele esteja vendo aí, falando do Fernando, né? Fernandinho, se você estiver vendo, um abração para você, viu? A gente se encontrou bastante em São Paulo quando eu estava na BD, mas saudade de você, viu? Muito orgulhoso e a certeza que você ia ter sucesso, sem dúvida nenhuma. A gente teve uma época que a gente reunia lá em São Paulo, né? Todo o pessoal de Ribeirão Preto. PV que organizava. Porque Ribeirão é uma cidade que promove muito na indústria farmacêutica. Tem muito gerente, supervisor, diretores aí que saíram de Ribeirão Preto, hoje estão aí pelo Brasil, mas saíram daqui. E tinha muita gente em São Paulo que era de Ribeirão Preto. Então, durante a semana, né, a gente, às vezes à noite, a gente ia tomar uma choperia, alguma coisa, reunia o pessoal. Acho que o pessoal do interior, se for analisar com o pessoal de São Paulo, então a gente é um pouco mais, vamos dizer, festeiro, né? Nós, na BD, quantas festas nós fizemos para o pessoal de São Paulo. Então, da mesma forma que eles iam lá e encontravam o pessoal de Ribeirão Preto em São Paulo e fazia questão de se reunir, a gente, quando fazia festa para o pessoal da BD para vir para Ribeirão Preto,
Nós chegamos a fazer festa para 120 pessoas. Que Sempre vinha de São Paulo, vinha tudo Todas as assim. famílias, todo o pessoal de São Paulo vinha tudo para cá. Passava-se o final de semana todo aí fazendo um churrasco e tudo mais. Que Então, legal que está sendo assim, lembrar de pessoas que assim, no dia a dia você não lembra. Por exemplo, me vem na cabeça agora, Bobrowiec. Exatamente. Olha só, É. quando eu entrei na Johnson, né? Era Bobrowiec, Acho que ele era estava saindo. o Valtinho, que era o supervisor Valtinho, lá, o Bobrowiec e o GG. É, Pela cidade, meu compadre e eu, GG. Edivaldo, É. eu, Edivaldo e o Vicentinho era nosso supervisor. Sabe que eu lembrei agora num negócio, cara, que Lembrou? eu lembrei de uma coisa que hoje é quase que impossível de acontecer, que era de sexta-feira, né? Que hoje é uma sexta. Eu lembro várias vezes que a gente viajava a semana toda e na sexta-feira, chegando de viagem, você não ia nem para casa, você ia para Reprofar. Ninguém. Lá na esquina. Você ia na Reprofar, na esquina da Rua Laguna, que lá se reuniam vários representantes ali, tomando uma cerveja, comendo uma salada de tomate com cebola ali, né? E batendo papo. Mas hoje é uma coisa difícil de você imaginar o cara ficar de segunda a sexta viajando e na sexta-feira não ir para casa e ir para Reprofar. Né? Exatamente. Nem uma mulher aceita isso hoje. Acho que nem a minha. A cebola, o Luizinho que levava, o Zé fala, né? É, Mas você lembrou de uma coisa super importante que a gente tem que falar aqui. Eu e você, desculpa, principalmente que a gente viveu em São Paulo e morava em Ribeirão, Sim. a gente tem que agradecer nossas esposas, Demais. porque elas que criaram nossos filhos, Verdade. né? exatamente. Sem elas, com esse apoio, não, vai lá, deixa que eu estou me virando aqui, provavelmente a gente não teria conseguido ficar longe esse tempo todo, né? Nós ficamos aí 12, 15 anos, né? Em São Paulo. E as viajando todo mulheres, final de semana. quer dizer, a adolescência dos filhos foi toda a esposa que tocou sozinha. Ficou né? sozinha. Então, eu tenho certeza que agora, nesse momento que elas estão vendo, vocês estão reconhecendo aí a Cristina, Vera Alice. a Vera Alice E a Neila. Neila. e a Neila aí, ó. Agradecimento, porque sempre atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Tá? Sem dúvida. Exatamente. Uma coisa interessante, Luiz, que as nossas esposas também são muito amigas. E, então, assim, isso ajuda muito na parceria, você entendeu? Então, eu, o Beto e o Bosco, a gente estava sempre junto. Coisa assim, da gente trabalhar a semana e fim de semana ainda passar junto. Com as esposas, com os filhos, viajamos, quantas viagens fizemos, né? Pro Nordeste, passeando, de férias, todos juntos. Então, assim, porque a gente se sentia muito bem junto. Exatamente. Cria, não é mais colega, são Amigos irmãos, mesmo, né? Na realidade, hoje a gente ainda sente falta disso, né? Até hoje a gente se encontra ainda, né? Esses dias mesmo teve eu, o Bosco, o Beto não pôde ir, e o Marquinho, a gente esteve tomando uma lá no bar do Jefinho lá, para Então, bater um papo. porque hoje que a gente falou, é que antigamente não tinha o celular, não tinha palm top, depois celular, laptop não tinha. Então a gente conversava, a gente batia papo, a gente ia entregar quem não tinha escritório em Ribeirão Preto se encontrava no sábado no correio, né? Então quer dizer, tinha mais união. Hoje eu antes da minha mãe falecer, eu fui no consultório, eu entrei no consultório assim, tinha 4 representantes. Passei por eles com a minha mãe, peguei e falei assim, boa tarde. Nem sequer eles levantaram a cabeça. E como você chega num certo ponto, não é querer ser mal educado, não. Eu voltei e falei assim, meninos, eu falei boa tarde. Quando eu era representante, uma das primeiras coisas que eu aprendi na indústria farmacêutica é você respeitar seu cliente e pelo menos falei boa tarde. Eles olharam para mim assim, senhor, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Você vê, é a educação. Quando eu entrei na Janssen, o Beto lembra muito bem disso. Nós tínhamos no início do curso lá, o Beto deu curso, treinamento, como se portar no consultório. A gente fala assim, poxa, a gente sabe, a gente vem da educação, mas tinha um colega que às vezes paciente
paciente em pé, o colega... Então a gente até isso dava orientação. É verdade. Hoje não tem mais nada disso. Entendeu? Não, acabou. A tecnologia é excelente, né, gente? Mas ela tirou muita essência, né, de algumas coisas, né? Então, para você educar. A educação está muito difícil, viu? Eu também, como eu estou perguntando, então eu vou te falar, eu tenho algumas passagens que eu falei assim, o que é família, né? Eu e o Ciro nós íamos muito porque coincidentemente os nossos filhos disputavam campeonato. Eu não sei se foi Barrinha, não sei, e estava tendo um jogo, e acho que era 8, 9 anos. Estava eu e o Ciro, a gente torcendo, o time nosso nossos meninos jogavam por Palestra e nunca ganhava do Comercial. E nesse dia, coincidentemente, não ganhava porque jogava contra os nossos filhos, aquele Diego. Você entendeu? Mas nesse dia, o meu filho fez um gol. Eu não me lembro até hoje como que eu desci do último degrau da arquibancada até lá embaixo. A hora que eu vi, já estava lá. Hoje era impossível você fazer isso. Eu acho que eu acho que está explicado aí os seus problemas com o joelho hoje. Primeiro que hoje você não ia nem subir. Pode ser. Foi essas descidas sem programação aí. Pode ser. Gente, eu duvido que não acontece com vocês. Eu e o Ciro também, a gente se encontrava todo fim de semana com o filho do Nelson, também o Rodolfo. Eu, que nem, por exemplo, eu não jogava bola que nem os três aqui, né? Eu dava uma enganadinha, né? Mas tive o prazer de jogar, porque o Beta aqui era craque mesmo, era fora do normal, né? Ó, o Zé fez 1.300. Quantos gols cada um de vocês fizeram? Nossa! Porque eles falam, porque é o seguinte, eu brincava de atacante, aí como eu sou uma pessoa muito consciente, eu falei assim, não, de atacante não tá dando mais não, eu vou jogar de meia. Aí foi para volante. Você jogava bem. Na zaga. A gente tem que falar a verdade, Luizinho, porque quem não viu você jogar, né? Vai achar que você não jogou, mas você jogava muito bem. Na minha homenagem, muito bem. Na minha homenagem que eu chorei aqui que nem criança, né? E eu falei, né? Puxa, eu tive o prazer quando a gente tinha um senhor time de bola, naquela camisa vermelha lá, né? Que era um senhor time mesmo, né? E nós tivemos o prazer de... Aquela foto está completando agora 33 anos. Olha aí. E talvez a gente faça o encontro dos 35, porque o Dressano me ligou, falou, quero estar no dos 35, né? Legal. Bacana. Né? Então vai ser 35 anos depois, né? Aí a gente pede autorização para o Luizão, pede um presente, uma camisa nova, né? Então, vai comemorar 35 anos, antes e depois. Uma coisa interessante, Luizinho, a gente estava falando das esposas, olha que coincidência, depois de muitos anos que eu já estava no ramo, Nelson era meu amigo, que eu vim descobrir que a esposa dele era minha amiga de infância. Vizinha, né? Vizinha, morava assim, casa colada no Campos Elíseos. Estava a Renata. Então manda um abraço para ela, viu, Nelson? Só um comentário, então assim, ó, a gente está aqui por trás das câmeras, e todos que passaram, que sentaram junto com vocês aqui, nas mesmas cadeiras, eles têm sempre tudo em comum. A família da propaganda médica, né, desde o seu início, todas as pessoas têm isso. E esse é um ponto de intuito que nós temos interesse em trazer para os novos que estão nos assistindo agora aqui. Estamos aqui atrás da câmera, mas a gente se emociona de ouvir essas histórias, mas o ponto primordial, meu amigo, é a família. Vocês trabalharam para cuidar das famílias, vocês levavam saúde para os médicos, cuidar dos pacientes, e vocês cuidavam de suas famílias. Então, parabéns pelo trabalho, parabéns do que vocês fizeram. E aqui isso vai aí é passando um emocionante. filme na cabeça, né? Você vai lembrando. Porque E se você for analisar, a gente não esquece dessas pessoas. Não esquece. Falar aqui do Jader, meu Deus do céu. O Jader é uma pessoa intragável. Mas vocês não imaginam o coração que tinha aquele cara. O Jader foi aquele que escreveu o livrinho do... Tem Ele andava com sapato 4 ou 5 edições. O Homem do Sapato Branco. O Homem do Sapato Branco. Exatamente. Você chamava ele de tio no futebol, ele te mandava para a ponta da praia. O filho dele foi um senhor. Mário. Então, assim, se falar de... Caramba, tinha tanta gente, Moacir, gente. Você falar Zé Humberto...
Manuel foi meu gerente na Bitia, que você fala de família. A dona Idalina, os meninos do Manuel, a gente era tudo Manuel casa, aquele que tinha tinha aquela voz grossa de locutor. Não, Manuel português, era o Manuel. Manuel tá. Pereira Leitão, no final ele acabou Por montando tudo. uma papelaria ali do lado em frente Metodista. E por conta daquela papelaria também, o laboratório acabou demitindo ele. Hoje eu acho que ele voltou para Portugal, não sei onde que ele anda. Mas são pessoas extraordinárias e tudo era família. Saía, trabalhava e tudo mais, mas as reuniões sempre a gente procurava estar com a família do seu gerente, a família... Agora você imagina a gente que passou 20 e tantos anos junto, a gente sabe cada detalhe de cada família. Ô Bosco, quando eu comentei com vocês no início que isso aqui é uma coisa muito importante, que sempre eu faço questão de parabenizar o Nelson pelo trabalho que ele faz. E para você ver, às vezes, eu não vou dizer o termo velho, né? Porque o tempo passa e você vai ficando mais criterioso, mais analítico, né? E de vez em quando eu peço para Deus assim, você vai adquirindo uma certa idade, você vai se apegando mais à religião, né? O Beto falou um negócio de alguns colegas que passaram por nós, no caso do Ciro com o tio, o do Betinho, tudo. Eu estava falando com o Neuber na última entrevista, aquela homenagem que ele fez dos colegas que trabalharam com nós, que já partiram, né? Agora eu vou fazer uma pergunta. Você sabe quantos colegas, mas talvez o Beto aqui, que tem, no seu tempo que ele entrou, eu entrei em 80. Você entrou em que ano, Beto? Eu entrei em 83. 83. Você? 83 também. Tá, 83. 87. 87, né? Você sabe quantos colegas que eu tive a oportunidade de trabalhar junto e como concorrente que já partiram já? Vocês têm noção? Deve ter uns 30 mais ou menos. Bosco, 107 colegas. Não é possível. Não é possível. Então, se você tiver o vídeo guardado, tem. eu passei um por um. Que coisa. Eu, nos 44 anos que eu trabalhei no ramo, eu conheci ali 104 colegas. É uma história. Fora os que não estavam no vídeo. Fora que não estavam. Assim, então... É que eu acho que, quando você fala em 30, a gente tem... Eu acho que se eu for buscar na minha memória aqueles que já partiram, se lembrar de Fonseca, de Valdir e tal, a gente vai acabar chegando aí nos 30, 40... Fácil. Mais ou E menos o problema é que a gente está ficando muito velho também, né? É o que eu falo, a gente tem muito mais passado do que futuro. Com certeza. Eu não sei, esse é o termo, às vezes eu ciro lá, porque é o seguinte... Para complementar essa frase, um raciocínio aí, pode falar, Ciro. O quê? O tempo judiou da gente. Do Luizinho é o seguinte... Mas vai ter que deixar gravado isso de novo? Deixa gravado. O tempo não foi bom pra gente, mas judiou demais do Luizinho. Acabou. Isso é que eu ganho, tá vendo? De trazer os amigos aqui, né? E o Nelson, a gente acaba vindo na hora certa, né? Porque a gente sabe lá. Gente, Eu acho que eles já estão preocupados. Nós vamos fazer logo essa entrevista, porque daqui a pouco embarca, gente. coitado. Vira saudade, né? Vai em memória, eu não acredito. Você vai pro livro de memória. Já. Eu fui convidar um colega, ele acompanha... Fala logo isso aí. Ele acompanha muito bem todos os podcasts, tudo, comenta tudo, né? Quando eu fui convidar ele, falou assim: Luizinho, tudo bem. Mas eu estou bem de saúde, viu? Porque eu brinquei com ele, que eu citei que a gente tinha convidado o Zé Humberto, o Murilo, tudo, né? O Murilo trocou mensagem até há pouco tempo lá, que ele queria vir aqui e tal, né? Ele falou: não, eu estou bem, né? Estou bem. Eu falei: não, gente, é para ficar marcado. Isso aqui a gente mensura um valor que não dá nem para você mensurar isso aqui. Não dá. A gente tem audiência internacional, né? Que falou do Fernando, né? O Portuga também. O português, Lisboa. Você pode ter certeza que a minha filha amanhã estará vendo esse podcast. Ela tá. Amanhã não digo porque tem que editar. Mas ela está em Londres, né? Minha filha está em Londres, mora lá, trabalha para uma empresa da Inglaterra,
Nossa, meu, fugiu o nome. É Mas longe, daqui a né? pouco. Meu genro trabalha no hospital lá e. Enfim. O legal que a gente tem que citar aqui é que vocês estão construindo uma memória, o Neuber está construindo uma memória, a tirada do Clube Master lá foi bacana para a gente rever muitos amigos que a gente já não via mais. Quer dizer, tudo isso daí está construindo não, né? Tá revivendo tudo que nós vivemos, né? Lá atrás, né? O Clube Master foi um resgate muito bom, né? Porque a gente encontrou pessoas que a gente não sabia nem onde andava, o que fazia, Exatamente. o que está fazendo, como que está de saúde, ninguém sabia nada, né? E os novos, os meninos que estão vindo aí, aos poucos vão entrando pro Master também, né? Com o tempo. E eu espero que mantenha isso daí. Ciro, mas é o seguinte, aí, olha para você ver, quanto tempo na BD? 23 anos. 25. 21. Vocês conheceram muitos representantes quando vocês começaram no ramo, tipo Pontim, Chicão, esses caras que eu estava. Ah, quanto tem andando de preto? Tenho 25, eu tenho 30, era comum. Sim, sim. Hoje, na indústria farmacêutica, dificilmente um representante consegue ficar na mesma função durante 5, 6 anos. Ele expande, porque a pressão está muito intensa, não é como era antigamente. Você levava as coisas assim numa boa, com relacionamento, confiabilidade. Hoje, falta eles colocar GPS e... Ô Luizinho, mas você sabe que... colocar? Já colocaram já. Não, no corpo, né? Mas você sabe que a gente ficou muito tempo em São Paulo, eu e o Beto, né? Uma coisa que eu notava muito assim também, às vezes a pessoa não ficava muito no emprego, porque começa a ter a conotação de zona de conforto, de não se mexer. Então, isso, em São Paulo é muito forte, né? A pessoa fica um ano e meio e já vai para outro lugar. Por quê? Para dizer que não está parada, não está estagnada, entendeu? Isso daí, nós éramos dos poucos que tinham muitos anos de empresa lá, né? Sem dúvida. Então isso acontece também, tem esse lado da pessoa achar que ser mais dinâmica por estar trocando. Acho que a cultura da BD também, ela favoreceu muita gente. Né? Também. Você pega o presidente, foi propagandista, e depois ele foi para a BD e começou de baixo, chegou à presidência. Né? Nós tivemos cargos altos na empresa também, dentro de vendas. Quer dizer, muita gente que nós contratamos como vendedor são diretores da empresa hoje. Sim. Então ela tem essa cultura, né? A gente fica muito tempo na mesma função, né? Eu, quando fui receber a homenagem na Janssen, quando eu completei 25 anos, eu fui lá, fui homenageado, tudo, eu sentei, e na minha equipe tinha uma menina, né? Ela olhou bem para mim assim, 25 anos trabalhando. Eu lembro que eu falei assim, você tem quantos anos mesmo? Tenho 23. Falei, então, quando eu completei 2 anos aqui, você estava nascendo. Ela falou, mas você nunca foi gerente aqui? Eu falei, se tem uma coisa que eu não posso reclamar dessa empresa, são oportunidades. Eu tive a minha oportunidade, Beto, e talvez você nem está sabendo disso, né? O Edivaldo chegou comigo um ponto e falou assim, Luizinho, não tem jeito, como é que você vai fazer? Eu falei, Edivaldo, eu não sou o melhor representante da Janssen, não sou o melhor, não é meu objetivo, mas eu acho que eu sou entre os melhores, né? Um bom representante. Eu ganhei lá vários prêmios, né? Do que ser um péssimo GD. Eu acho que eu não tenho perfil para gerir um grupo de pessoas. E você sabe por quê? Não, então você vai ficar sabendo. Eu sofro de toque. Eu acho que se eu assumir uma equipe, você foi gestor, eu vou querer que todos sejam igual a mim. Eu não vou conseguir fazer isso. Esse é o grande erro do líder, né? Você entendeu? Esse é o grande erro. E uma vez o líder, o Divaldo, quando foi promovido a regional, ele falou, Luiz, eu fui sair com o representante de São Paulo, a hora que eu olhei no carro dele, eu lembrei de você. A hora que eu vi o material dele, a maneira com que eu trabalho, lembrei de você, porque você ia mandar ele embora na hora. Falei, você entendeu? Porque tem que ter essa preparação, tem que ter esse perfil, né? Mas que a menina levou um susto, Beto levou. Eu acho assim, Luizinho, o sucesso da carreira, ele não está muito ligado ao que você conquistou de cargos, e sim o que você fez. O Bosco, para mim, foi um dos grandes vendedores da BD. É verdade.
Um dos Obrigado. grandes. E se eu tivesse promovido o Bosco, ou o Ciro tivesse promovido o Bosco, provavelmente teria estragado ele. Então. Porque ele é um grande vendedor. Mas Pra você ter uma ideia tão grande que eu era, que eu levantava cedo, no maior pique, já almoçava e saía doidinho para trabalhar. Impressionante. Assistia o jornal hoje e saía. Ô Luizinho, mas falando de carreira, de coisa, eu tenho muito que agradecer ao Beto, que está aqui, que foi um cara que me promoveu a primeira vez. Eu era da Farma, ele era da... Não, era hospitalar, né? Eu era hospitalar, ele era da Farma. Ele foi promovido a gerente regional em Ribeirão Preto. Aí ele me promoveu para ser supervisor da área de Farma. Depois o escritório em Ribeirão fechou. Ele foi para São Paulo, ele me chamou para ir para São Paulo também. Então minha carreira eu devo muito ao Beto, né? Aí fui para São Paulo e lá depois a gente separou um pouco. Eu fui para a Farma e ele ficou em... E os móveis do escritório foi para onde? Foi para Reprofar. Foi para Reprofar, foi para Pai, foi para um monte de lugar. Foi tudo doação. A gente Agora é o seguinte, eu vou pedir uma coisa que eu sempre peço para aquelas pessoas de mais experiência. Hoje tem muita gente jovem vendo essa entrevista. Sim. Que conselho você daria então, hoje? Eu estava pensando nisso também, assim, porque nós temos uma experiência mais de indústria, né? Por indústria, não de propaganda, porque na propaganda eu fiquei pouco, vocês também, se for comparar contigo, bem pouco. Nós temos mais experiência na área de vendas mesmo, né? De negociação. Então, quando eu fui para a BD, nós fomos para a BD, nós aprendemos muito a negociar, a vender, a olhar para o cliente, muito assim. E não tanto na propaganda. Mas uma coisa que eu falaria para os jovens, que eu vejo que às vezes existe um receio, por exemplo, ir para São Paulo. Eu acho que se você tiver a oportunidade de ir para São Paulo, vá. Porque você cresce muito. Profissionalmente, você aprende muito. É uma loucura? É. Porque São Paulo, você fica o tempo todo trabalho. O tempo todo é trabalho. Mas você aprende muito. Você aprende, você cresce profissionalmente de uma forma que no interior não tem, acho que não acontece. Entendeu? Então, o conselho que eu dou para o jovem é se dedicar e continuar no ramo se ele realmente gostar. Fazer o que gosta, né? Fazer o que gosta é o grande segredo que eu acho que do negócio. A gente eu pelo menos, sempre trabalhei porque eu gostava daquilo que eu fazia. E aí os resultados vêm porque você faz o que você gosta. Então, o meu conselho para os jovens é, se você gosta do que você faz, invista nisso, continue. Se tiver a oportunidade de ir para São Paulo, para o Rio, para Brasília, vá, lógico, né, com crescimento na carreira, porque você vai aprender muito, você vai ganhar uma bagagem, isso daí não tem preço. Não, realmente. Senhor Carlos Alberto Toffano, o que você poderia falar hoje? Muito bem a mensagem que a gente daria para os jovens, né? Eu penso assim, ao jovem é permitido errar. Sabe por quê? Porque ele está jovem. Ele erra, vai para outro emprego, vai para lá, vai para cá, acerta e vai embora, né? Depois que você atingiu uma certa idade ou você criou uma carreira dentro de uma empresa, o erro ele já não é muito permitido. Então você tem que construir uma carreira. Você tem que ser uma pessoa onde as pessoas fazem questão de ter você numa rodinha de amigos. As pessoas fazem questão de te ouvir, de te pedir conselho. Então é isso que eu deixaria para essas pessoas mais jovens, sabe? O Ciro falou muito bem. Você tem que gostar do que você faz. Se você não está gostando e é jovem, sai que você ainda tem tempo de refazer a tua vida. Porque isso aí vai ficar. Não tem como, você vai construir até você ficar com a idade que eu estou hoje. Né? Porque hoje eu vou perguntar até pro nosso amigo Luiz aqui, porque ele está aí na ativa, batalhando, trabalhando. Hoje permite-se muito erro, hoje, Luiz? Não. Entendeu? Eu acho que não é como era na nossa época. Você entendeu? Eu não digo assim. Tinha-se mais oportunidade. Hoje
Assim, eu não sei se talvez eu não me expressei bem. Ao jovem é permitido errar. Ele como pessoa, ele pode errar, que ele tem tempo para corrigir aquilo lá. As empresas, sim, com toda certeza, não aceitam erro. Hoje está muito pior do que na nossa época. O erro que você cita aí é tipo assim, eu entrei numa indústria, não era o que eu queria, vou mudar de profissão, vou seguir outro segmento. Quando você tiver uma certa idade, você já não dá mais para fazer isso. Exatamente. Eu entendi. Olha para você ver os detalhes, como é que é bem feito. O que o João Bosco falou. Quando ele entrou, ele teve 10 perguntas, o cara confiou nele. Será que hoje, se um representante chega, dá isso para ele já está eliminado? Não, está eliminado. Você entendeu? Como você falou, Ciro, a gente chega... Gostei de você, confio, olhou olho no olho. Né? Por isso que hoje a gente tenta, a gente como um pouco mais experiente, a gente tenta aconselhar quando se encontra com uma pessoa assim mais jovem, falar como ele tem que se proceder direitinho, tudo, né? Esse dia eu encontrei com um representante, estava até no Reprofar, eu falei assim, quando eu entrei, a gente tinha curso de comportamento, como você se comportar, mesmo perante o médico, perante os colegas, em todo sentido, no consultório. Eu acho que isso aí é de fundamental importância hoje. E a educação vem de berço. Mas eu acho que na nossa faixa etária nós fomos muito mais bem educados. Muito. Né? Muito Tem uma mais. história um pouquinho triste, que vocês vão lembrar. Nós tivemos um vendedor em Rio Preto, que infelizmente ele faleceu. Na BD? Nós da BD, Uhum. Eu acho que eu era regional, não lembro direito. Tá. Daí nós montamos no carro aqui, lembra disso? Fomos para Rio Preto. A hora que nós chegamos lá, a mulher dele veio receber a gente, ela falou assim, eu não iria soltar o enterro do meu marido sem que você chegasse. Por quê? Pelo tanto que ele gostava de vocês. Olha que louco que é isso. Não, louco não, é um negócio que não existe mais hoje. Não existe. Você se emociona. Não, Acho hoje que, não Luizinho, existe mais se isso. você aqui, a gente pode fechar uma história maravilhosa. Se você pegar o Tófano, ele foi gerente nacional, meu gerente nacional, o Ciro foi meu regional, durante anos. E eu acho que para a gente resumir, até para dar um conselho para esses jovens de hoje, eu resumiria tudo numa palavra só: confiança. Confiança. Eu tinha confiança desse aqui, daquilo ali, para chegar no meu cliente e fazer o que precisava fazer. Só que para o meu cliente aceitar aquilo, ele tinha que ter confiança em mim também. Então é uma palavrinha que hoje é difícil, o pessoal chega nos lugares, eu não sei, mas a gente era tratado como gente de casa nos nossos clientes. O Beto ia na Droga Center, a gente era recebido de braços abertos, a gente participava das reuniões do pessoal lá quando a gente queria. Uma Servimed, uma Sagra, uma Dimper, todo lugar a gente era muito bem recebido. Mas isso era a palavrinha confiança. Médicos, que a gente chegava em médico na época, mesmo que a gente falasse alguma coisinha errada lá, o médico confiava na gente, confiava no produto. Era outra maneira, sabe, de ver as coisas. Então, mesmo a convivência dentro da Johnson, falar Johnson porque era Janssen Silar, né? Então a Johnson, não podemos esquecer da Marleninha, né, Luizinho? Japinha. Da Japinha. Pô, como era gostoso chegar segundas-feiras de manhã, encontrar todo mundo e discutir o que ia fazer durante a semana. Era muito legal. E na sexta-feira o churrasquinho, né? Churrasquinho. Vou contar uma história aqui, o Edivaldo, para você também, pra você ficar sabendo disso. Dona Vilma Kimachi a gente mais visitava era a doutora Vilma Kimachi, porque embaixo dela tinha o close-up. Vilma Neves Kimachi. Porque na farmácia embaixo tinha a máquina do close-up. Tinha ela, tinha o Dr. Fauzi Salim. De volta falava assim, vai lá, vai pra doutora Vilma lá para melhorar o nosso close-up aqui, viu? Exatamente. Teve Então, um amigo meu que foi mandado embora porque ele pegou uma receita e ficou o dia inteirinho passando na maquininha. Não sei por que era. Não tinha problema isso.
Problema não era, mas hoje a gente pode falar, né? Lá na São José, tinha gente que levava pacotes. Na droga leve. Na droga. Porque minha esposa trabalhava de balconista lá. E ela falava que os caras chegavam lá e passavam as receitas. Todas. Não teve demissão, né? Porque muitos representantes também, eu sempre cito o nome, na São José tinha o Arthur Zucoloto e o Tonhão. Eles prescreviam mais produto do que muitos médicos. Então você ia lá, levava. Hoje seria uma boa opção nos visitar. Jamil. Exatamente. Santa Adélia. Jamil e o Pontinho. Os dois faziam uma aplicação lá. Eu digo pequenininho, às vezes tinha que tomar injeção, essas coisas. Eu morava na Paraíba, minha mãe me levava ali na Santa Adélia. Santa Adélia. Rapaz, o Pontinho você não sentia da injeção, o Jamil doía. Eu até nisso eu estou lembrando agora. Falar nisso, o Reinaldo, que ficou proprietário, né, da Santa Adélia, a gente pode convidá-lo para mim daqui uma... Bacana, é muito legal. A gente lembra que a gente tinha os roteiros de farmácia, né? Agora você fez lembrar, tadinho, do seu Morita, na farmácia de Luiz Barreto. O Batista lá, o Morita, tadinho, a mulher morreu dentro. Vocês lembram quando a mulher morreu? O Valdomiro lá da. Morreu dentro da farmácia dele. O Valdomiro. Valdomiro não, Vila Tibério. Mas não foi com injeção dele, não, né? Não foi com injeção dele, não. Não, eu não fiquei sabendo, mas morreu dentro da farmácia dele. O Ricardinho tinha uma farmácia também, né? O Ricardinho Silva. Esses dias eu fui na do José Elias Ticklin. Olha, antiga ali no Irajá. Mitocoroishi, Mamor lá na Santa Catarina, né? Eu ganhei na Schering, eu ganhei 2 bicicletas e uma TV. Porque o que o farmacêutico ganhava, né, com Coristina D. E eu ganhava também, ganhei a bicicleta. Essa eu tenho que contar, porque é o seguinte, na época lançaram a televisão 29 polegadas. E era o meu sonho ter essa televisão. Fui lá, comprei a televisão em 24 pagamentos, a televisão. Não deixei entregar em casa porque eu queria colocar no carro. Essa televisão não entrava no carro. Pesada. Mas consegui colocar a televisão. Cheguei em casa, instalei tudo, sentei lá para ver a televisão 29 polegadas. Fizeram uma campanha na Schering. Em 15 dias eu ganhei a televisão 29 polegadas. Em 15 dias. Tinha 24 parcelas para pagar com 2 televisões. Você acredita? Tem umas histórias. Eu precisava também mandar um oi aqui para o Neuber, né? Porque, de alguma forma, o Neuber faz parte das nossas vidas, né? Ou seja, como representante, como vendedor de consórcio, como vendedor de... Videocassete. Primeiro videocassete eu comprei do Neuber. Recentemente eu me vejo negociando com o Neuber para botar uma fotovoltaica em casa. Era consórcio de videocassete. Consórcio. Então ele... O primeiro videocassete foi com ele também. Então, fazia tudo, filmadora. Mas você vê, a gente na indústria... Ele era bombeiro, né? Eu acho. A gente teve premiações também, que uma vez nós tivemos uma convenção em Campos do Jordão, você lembra? Eles deram não sei quantos carros, zero quilômetro. Deram carros de prêmio. De premiação. Carro, TV, um monte de coisa errada lá. Impensável hoje. Hoje é impensável, né? Você dar esses prêmios. Umas coisas lindas. Teve uma convenção também, que o presidente falando lá na frente, e ele lançou um concurso. Vamos precisar vender tanto, tal. E se vocês fizerem isso, vocês vão ganhar X. Todo mundo. Falou, então faz o seguinte, levanta a cadeira e olha... O que está debaixo da cadeira aí. Debaixo do assento. Tinha um cheque para você pegar. Ele falou assim, pode depositar o cheque. Se não cobrir, vai devolver. Devolve. Olha aquela história. Desse jeito, ele pagou a prêmio adiantado. Se não cobrisse a meta, tinha que devolver. Você acha que não cobriu? Ninguém devolveu. Todo mundo correu atrás. Então, são essas histórias que às vezes o pessoal fala. Porque hoje... Com essas redes sociais, a gente sempre quando recebe uma mensagem, você fala assim, será que é verdade? Não é? Fake news? Não é? É a mesma coisa quando ocorre com o podcast que a gente tem entrevistado esse pessoal mais antigo. Fala as coisas e fala assim, mas é aquilo lá mesmo? Eu falo assim, era desse jeito, a gente não tem como
como é que a gente vai provar? Não tem. Hoje você não pode fazer nada. Nada. Hoje né? o compliance, assim, já há algum tempo, né? Nós pegamos compliance. Nós pegamos o compliance, mas muito forte na BD. Forte. BD é uma empresa americana, né? E quando surgiu a lei lá do Sarbanes-Oxley lá, acabou tudo. Acabou tudo. Eu que o diga. O Bosco tinha uma característica de conseguir excelentes resultados fazendo uns concursos diferentes, tipo pescaria e tal. Acabou tudo, não podia fazer mais nada. Fechou a torneira. O Bosco era o rei do Pantanal. Eu não sei Todo como. ano ele fazia concurso pro Pantanal. Pô, tinha médico que pedia. Eu fui impedido de entrar uma vez num consultório. Não vou citar aqui o nome do cardiologista, porque ele não merece nem ouvir isso aí. Ele chegou para mim e pediu um sofá e uma televisão. Falei, doutora, infelizmente não temos condições. Ah, você não tem? Mas eu sei quem dá. A partir de hoje você não precisa nem me visitar mais. Não visitei mais, falei com o Divaldo, tudo, né? E teve empresas que davam sofá, colega que levava o carro para lavar, tudo. Hoje eu não sei se tem isso. Nem Você a entendeu? pau. Então, não tem. Os caras pegam, só falta levar a filha do médico para coisa. Então, mas aí que a gente tem que falar assim, ó, nesses casos o compliance ele Tá certo. tá certo. Tem, exatamente, Entendeu? exatamente. Porque era vamos dizer assim, era uma propina É. que você estava fazendo. A viagem de médico viajar para não sei onde. Médico não ia nem nos congressos, o médico ficava lá com a esposa dele, Exatamente. entendeu? E Isso é, voltava e inclusive, receitava para você para Isso, caramba. inclusive, com relação aos congressos, a educação médica continuada ainda é bastante fomentada pela indústria. Porém, existem controles rigorosíssimos, inclusive da presença do médico durante o evento. Durante o evento. Tá? Eles têm, inclusive, uma tag que eles entram e registram o tempo, a hora, quanto tempo ele ficou nas aulas e no congresso. Então, isso mudou muito o cenário. Mas isso está correto. É Né? o correto. A educação médica, ela é importante. É. O que não poderia ocorrer era o desvio da finalidade, que é a educação médica. Exatamente. E hoje, então, não mudando muito, né? Hoje, para você ver, hoje o pessoal que trabalha, já na minha época já existia isso, né? Deles ter o tablet e ter o tempo certinho para você passar cada imagem, cada mensagem, tudo é cronometrado. Isso é um maior absurdo, né? Entendeu? Então, Isso existe hoje, tá? Não, estou falando hoje. Então, isso é uma coisa que você fala assim, puxa vida, né? O que isso vai agregar? Porque antigamente, o que era mais importante era você diante do médico. Exato. Você levando informação para o médico, você fazendo um trabalho direto com o médico. Não é verdade? Hoje parece que dá a impressão que eles estão tentando, de uma maneira direta ou indireta, tentar substituir o representante. Eu tinha uma conclusão pessoal minha. Eu acho que o homem o representante nunca vai ser substituído. Por mais tecnologia que tem, eu não posso falar hoje porque eu não sei como é que anda, né? Por isso que às vezes... Mas eu vejo os colegas que trabalham... Essa tecnologia aí, eu também acompanhei um pouquinho na indústria farmacêutica, está muito forte isso daí. Até hoje, né? Até hoje está muito forte. Eu penso assim, ó, isso daí está substituindo o supervisor. Exatamente. Exatamente. Está substituindo o supervisor. Acabou o olho no olho, eu vim trabalhar com você aqui em Ribeirão Preto e falar, puxa vida, que trabalho bonito que você está fazendo, Luizinho, o médico te adora, pô, o cara, olha aí, receitando, bacana. Não, hoje está tudo ali, o cara está controlando a tua vida ali. Isso vai muito de acordo com o que o Bosco falou, da confiança, né? É confiança. Porque se você for trabalhar com um representante, em 2 horas que você está com ele, você já descobre se ele estava trabalhando ou não. Não precisa desse controle, o meu entender, né? A gente sempre trabalhou com muita confiança, né? Muita confiança. Porque assim, você tem que mostrar para o seu colaborador ali, que ele faz parte do negócio e que a empresa depende dele também. Qual que é a importância dele no negócio? Então, essa responsabilidade ele tem que ter. Vai muito do que eu falei, ele tem que ficar ali se ele está gostando do negócio ou não, né? Então, não tem que ter essa fiscalização, assim,
Você descobre facinho se a pessoa está trabalhando ou não, se está fazendo o trabalho ou não. Isso é um dos erros também de muito líder, né? Como você falou. Às vezes o cara quer que o representante faça do jeito que ele faria. Esse é um grande erro, porque cada pessoa tem a sua característica. Se você ficar olhando só os defeitos da pessoa, você vai achar um monte. Então, se você olhar só defeito, você não vai ficar com ninguém. Então, muito que a gente aprendeu a fazer foi você tirar o melhor da pessoa. Nunca ficar buscando o pior, sempre buscando o melhor da pessoa. Porque quando a gente estava treinando propaganda, né? Falar os defeitos da propaganda tinha muitos, né? Agora, pontos a melhorar que era complicado, né? Nelson, como é que nós estamos de tempo, Nelson? 1h15. Então é o seguinte, antes de eu agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui, eu vou pedir que vocês quiserem deixar uma mensagem, porque depois eu vou agradecer as esposas de vocês, tá? Pela liberação de você estar aqui presente, né? Mas você fica à vontade, aquilo que você quiser primeiro falar. Os mais velhos. O mais velho? Quem que é o mais velho? Então vamos lá então. Não, vamos à hierarquia, né? Ele não era o nacional? Ele não era o nacional? Esse é Tá. Beto, você fica à vontade aí para deixar qualquer mensagem que você queira dar para os amigos, para a família. Fica à vontade. Bom, acho que no começo nós já falamos de quanto é legal isso que vocês estão fazendo, né? Eu queria falar da minha família, falar da minha esposa, falar das minhas filhas, da minha netinha, que é a minha vida hoje, né? Para o nome delas, a sua esposa. Isadora, minha netinha. Isadora. Minha esposa, Isadora. Isso é Minha filha. legal. Eu amo demais essa menina, tá louco. Mas minha esposa Neila, minha filha Jéssica, a gente chama ela de Mel, e a Giovana, que é a Gi, super amiga da filha do Bosco, amiga desde crianças, né? Amiga dos filhos do Ciro, quer dizer, todas cresceram juntos. Eu acho que a mensagem que fica é a mensagem assim, de muito otimismo da geração que a gente criou, sabe? Dos filhos que a gente colocou nesse mundo aqui. Eu tenho certeza que eles seguirão aquilo que eles aprenderam com a gente. Acho que essa que é a mensagem. Passe para o teu filho aquilo que você está enxergando de bom nesse mundo. E não... Sabe, hoje está muito assim, ó, não sai não, é muito perigoso, não faz isso que é muito perigoso. Meu, ensina para ele como fazer para procurar, sabe, como assim, passear, sei lá. Eu sabe? sempre falo assim, Beto, ó, esse aqui é o caminho errado, esse aqui é o caminho certo. Eu estou nesse caminho tentando ser honesto, te dar do bom e do melhor. Fica a opção para você. Aqui você vai ter sucesso, aqui não. Porque você tem que colocar na mão de Deus. A partir do momento que teu filho te vê como exemplo, você não precisa fazer mais nada. Essa que é a grande verdade. Ele olha para você, olha para tua esposa e, puxa vida, eu queria ser uma mãe como é minha mãe. Queria ser um pai como é meu pai. Eu acho que aí já é meio caminho andado, né? Perfeito. Nelson. O dia que eu chorei aqui foi quando meus dois filhos falaram a mesma frase. Se eu for a metade que você foi, pai, eu já sou um homem realizado. Você vê, Então, não precisa falar mais nada, né? falei, né? Japonês, Que fala, você fica quer que eu à fale? vontade. Agradecer a Cristina. Não, primeiro agradecer vocês pelo convite, não é? Acho que falaram que o Nelson aí tomou a iniciativa, chover no molhado. Então, importante que a gente acha que é isso aqui. Parabéns ao Ciprofarf pela estrutura e por tudo isso aí que vocês têm feito, que eu tenho visto, que vocês têm feito pelos representantes, e que é uma coisa que a Reprofar fazia muito lá atrás, né, Luizinho? Mas que com o tempo ficou um pouco perdido. Hoje o Ciprofarf recupera isso daí. Então, agradecer em nome dos representantes aí a vocês também. Tá? E como o Beto, também agradecer muito a família, né? A Cris, minha esposa, que nós vamos fazer 40 anos de casado ano que vem, mais 6 de namoro, é quase 50 anos que eu tô com ela, né? Que ela me aguenta. E meus 3 filhos. É aí que eu concordo. Meus 3 filhos, Rafael, Daniela e Marcelo, as esposas, a Luísa,
esposa do Marcelo, meu neto Arthur, o Vinícius, marido da Daniela, minha neta Antonella, e a Carol, esposa do Rafael. É a minha família hoje, assim, que a gente vive mais próximo possível, né? Graças a Deus, meus filhos, como o Beto falou, eu tenho um orgulho muito grande dos meus filhos, porque como eu encaro sucesso? Eu não encaro o sucesso como cargos, como importância social. Eu encaro sucesso a pessoa ser humana, a pessoa ser uma boa pessoa. E isso eu acho que eu consegui fazer com os meus filhos, que eles são boas pessoas. Pelo menos não sou eu que acho, como com quem eu convivo também acho. Então isso para mim é a maior importância, né? E vocês, né, como amigos, tenho meus amigos de muitos anos aqui, a gente trabalhou tantos anos junto, eu só tenho a agradecer toda a convivência que a gente teve, tem ainda até hoje, né? A gente convive muito junto ainda. E para essa moçada que vem aí, saiba que está num dos melhores empregos que você pode ter. A indústria farmacêutica é fantástica. Quem trabalha na indústria farmacêutica consegue trabalhar em qualquer ramo. É uma escola. Isso, né? vocês podem, é uma escola, vocês podem ver que quem aposenta sempre vai para outra função, outra atividade e consegue se dar bem também. Porque a indústria farmacêutica é fantástica, ela exige bastante, mas ela também ensina muito. Então, vocês estão no caminho certo, façam isso daí com todo o amor. Bacana. Você está proibido de falar, faço deles as minhas palavras. Não, senhor, você também quer a tua opinião. Não, mas eu tenho que colocar alguma coisinha aqui, até porque exatamente. o Tófano tem uma filha dele lá, que ele sabe muito bem que é minha filha também. Então, Não legal. pode nem me negar isso. Então, legal. A amizade da gente é tão grande que eu chamo a filha do Beto como minha filha preta, né? Uhum. Até porque eu estou muito branco, mas a Giovana, a Jéssica, foram tantos anos de convivência que essas crianças são nossas também. Marcelo, as crianças do Ciro, todo mundo lá. A gente tem a mesma consideração. Então aqui eu quero agradecer primeiro vocês, Nelson, você pelo trabalho. Ter a oportunidade de agradecer ao vivo e a cores a essas duas figuras aqui, o Beto e o Ciro, que imagina um sujeito saindo de Guaíra, sem pouca escolaridade, e a gente fazia o que a gente fez na BD. A gente marcou essa época, eu tenho certeza que todos dentro da BD lembram da gente até hoje. Fez história. E o outro agradecimento especial é para minha família. Quando eu casei, eu consegui tirar R$6.000 no Banco São Paulo, na época ainda, para poder casar. Ou seja, tudo que eu tenho hoje, eu tenho, graças a Deus, a minha esposa, formada, trabalhou muitos anos na prefeitura, que me ajudou, colaborou em tudo e colabora até hoje. Então a Verinha é minha parceira, 42 anos juntos, um pouco mais do que isso, tem a época de namoro também, que eu enrolei ela um pouco. Manda um beijo direto para ela, fala Verinha, direto com ela. te amo, hein? Aguenta firme aí. A gente está tanto tempo junto que a gente é tipo jogador de truco, né? Com um piscar de olhos você sabe a carta que o outro tem. Então é muitos anos de convivência, a gente tem um sincronismo, a gente se entende muito bem. E fora que eu tenho amigos do lado que colaborem muito com a gente. Não tem preço. Não tem preço. Bom, você vê como é uma coisa gozada, só para citar. A gente é tão amigo, eu e o Beto, que é meu irmão, o Beto, que assim, as pessoas me encontram, perguntam do Beto. E o Beto? E a mesma coisa E quando encontram ele, Ciro. Quando eu convidei Olha vocês só dois, como é eu uma falei coisa. assim, ué, e o Bosco? Uma mensagem para as 3 esposas, porque é o seguinte, já terminou tudo, tá a gravação, porque é eles que estão continuando a falar, por isso que se ele chegar Não, mas tarde peraí que eu tenho que falar dos meus filhos ainda. Então tá bom, vai lá, manda ver. Peraí. Manda ver. Isso aí, minhas joias? É isso. Fernanda trabalha para uma empresa da Escócia, de Edimburgo. Lembrou. Mora na Inglaterra, mora em Londres. Meu genro, Gabriel, vou falar para você que
eu tenho ele como filho. É filho, é? É filho. Tem o Marcos Vinícius, que mora aqui em Ribeirão Preto, trabalha no Banco do Brasil, e tem minha nora, que trabalha na Droga Center, a Ingrid. São meus filhos, são o que eu faço na vida para eles e o que eles fazem também. Eu costumo dizer que lá em casa é uma empresa. E essa empresa tem que andar redondinha. Se tiver um com problema lá, outro aqui, não importa. Junta aqui e vamos resolver. Uma coisa que eu lembrei agora, bem curtinha, quando a gente encontrava, a gente ainda estava trabalhando, né? Quando eu encontrava com as esposas, elas falavam assim, ó, vocês dois dormem mais juntos do que com a gente. É verdade, eu ficava mais com o Beto do que com a Cristina. Não, é verdade. Semana inteira junto. A gente morava no mesmo hotel. Então, bom, É isso. em nome do Simprofarf, eu agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui, tá? E vocês sabem que para os três, o carinho, o respeito que eu tenho por vocês ser meus amigos, pelos profissionais que vocês três foram, dispense eu falar mais alguma coisa, vocês vão estar sempre guardados aqui no meu coração. Obrigado. Tá? E agradecer mais uma vez aí o aceite de vocês, tá ok? Foi muito legal. Obrigado, Nem passou, obrigado. né? Não deu nem pra... Então, Obrigado. Olha para esta câmera. vai tirar uma aqui. foto. Vamos fazer um. Só pra, eu vou aparecer também, tá? Lógico. Pode tirar isso daqui, né? Pode. Aí só acena a mão Nossa, assim. silêncio. Faz de conta que vai tirar uma fotografia ali, e é uma foto. Tá bom?